Bom dia, galera aí do terceiro ano. Um salve para vocês. Na aula passada, da terça passada, meu computador deu uma pane, mas agora já está tudo ok. Na aula de hoje, na realidade, eu vou fazer correções de uma atividade do assunto mais atualizado, o último assunto, que é a República Oligárquica, e vou também fazer a correção do teste que nós fizemos sobre os primeiros assuntos de História Geral. Só para relembrar, é, nós optamos, ou eu optei, mas eu acho que eu compartilhei com vocês, essa opção de fazer o quê? Primeiro, da História Geral até determinado ponto, e aí eu escolhi até a Segunda Guerra Mundial, porque pós-Segunda Guerra Mundial nós já temos um novo paradigma, o mundo bipolar, né? E etc. Então, eu resolvi, desde o imperialismo, passando pela Primeira Guerra, Revolução Russa, o período entre guerras, com a crise de 29, com a ascensão, né, dos regimes totalitários, claro que os principais, né, que foi na Itália e na Alemanha, mas com certeza esse modelo ele se disseminou, né? Nós temos Francisco Franco na Espanha, Salazar logo depois em Portugal e, por que não dizer que o Brasil com Getúlio Vargas, né, no seu Estado Novo, também foi um modelo, né, que seguiu pelo menos algumas orientações fascistas. Depois que nós chegamos à Segunda Guerra, voltamos para ou voltamos não, como iniciamos, melhor dizendo, a história do Brasil, né, com a República Oligárquica, final do século XIX e início do século XX, a Primeira República, República do Café com Leite, enfim, várias denominações dependendo do prisma que nós estejamos estudando, enfim. Então, assim, passei duas atividades, tivemos um atraso aí, porque deu pane. Eu vou passar, vou corrigir as duas atividades aqui super rápido. Primeiro, eu vou corrigir o teste, né? Vou compartilhar aqui com vocês o teste. E nós vamos estar aqui corrigindo aqui super rápido, né? Essas questões aqui. Então, vamos lá. A primeira questão sobre o imperialismo, que foi o primeiro assunto que nós estudamos aqui, vai dizer o seguinte: a política imperialista consistia na busca, principalmente, de novos mercados consumidores para os países industrializados, e foi assim que vários países da África e da Ásia sofreram com a prática da neocolonização nos séculos XIX e XX. Portanto, sobre a justificativa construída pelas potências europeias para invadir as nações do continente africano e asiático, é correto dizer que... Pessoal, então, esse foi o nosso primeiro assunto, o imperialismo. Então, o que acontece? O imperialismo foi o século XIX e século XX. As nações que foram conquistadas, que foram colonizadas, elas só começaram um processo de descolonização, né, de ficar livre das suas metrópoles após a Segunda Guerra, né? E essa questão ela vai muito pelo viés da ideologia, né? Qual foi a justificativa, né? Qual o conjunto de ideias que essas potências usaram para estar colonizando esse pessoal? Então, aqui tem, as potências europeias justificavam a invasão dos países periféricos, afirmando que essa ação contribuiria para o desenvolvimento industrial e incentivaria a adoção de um regime socialista. Isso aqui a gente já tira, a gente está falando de capitalismo. O imperialismo e o neocolonialismo é um fenômeno dentro do sistema capitalista, não tem nada a ver com o socialismo, aí a gente já reseta essa alternativa A. A B, as principais alegações utilizadas na prática do imperialismo foram as teorias darwinistas, que defendiam a superioridade cultural dos países europeus, sendo eles países que levariam o progresso e o desenvolvimento para a Ásia e a África na missão civilizadora. Realmente teve essa missão civilizadora, mas o erro dessa questão aqui, e até eu já passei essa questão aqui em outra aula, eu até fiquei na dúvida, mas depois a gente
analisando o direito aqui, esse início dessa alternativa, as principais alegações utilizadas na prática do imperialismo foram as teorias darwinistas. O erro está aqui, porque na realidade não teve nada a ver com Darwin no sentido de usar a teoria dele propriamente dita, ou in natura, vamos dizer assim, né? Mas foi uma adaptação feita por um estudioso, né, chamado Herbert Spencer, darwinismo social. Então, a gente tem que ver o que é o darwinismo e o que é o darwinismo social. Então, essa B não tem nada a ver por isso. É uma pegadinha. A letra C, uma das justificativas era que europeus aprenderiam técnicas industriais com os africanos. Essa aqui, com certeza, a gente eliminaria logo de cara. Letra D, o fardo do homem branco era uma das legitimações europeias durante a política imperialista. Esse fardo consistia numa missão que contribuiria para o desenvolvimento industrial dos países africanos e asiáticos, gerando assim o crescimento da burguesia local, fazendo com que os países não desenvolvidos tivessem suas próprias indústrias. Esse foi um argumento retórico, né? O fardo do homem branco era tipo que eu estou civilizando vocês, eu estou ensinando o que há de melhor, de mais avançado na cultura humana, na sociedade humana, e em troca eu vou pegar o diamante, eu vou pegar a madeira, eu vou pegar o marfim. Então, a alternativa correta é essa do fardo do homem branco. O fardo do homem branco foi uma teoria desenvolvida por um inglês, né? Não lembro o nome dele agora, mas enfim, tudo isso foi criado de forma teórica, sistemática e sendo usado como uma maneira para justificar toda a atrocidade que foi feita na África e na Ásia. Então, vamos lá. Segunda questão. Aqui já vai sobre outro assunto que nós já vimos, né? Que é a Revolução Russa. Então, vai dizer o quê? A Revolução Russa, iniciada em 17, é correto afirmar aqui. Sobre a Revolução Russa, iniciada em 17. Então, aqui, o que é que acontece? Tem uma alternativa que é incorreta. Então, vamos à letra A. A Revolução de Fevereiro permitiu a chegada dos sovietes ao poder. Pessoal, logo de cara, a gente já percebe que a incorreta é essa, porque os sovietes, né? Os sovietes chegaram ao poder definitivamente em outubro. Em fevereiro, foi uma coalizão. Foi o partido, foram os mencheviques, foi parte da burguesia e até da nobreza que fizeram um governo de coalizão. Claro que quem estava à frente era um menchevique, que é uma figura chamada Kerensky, mas não foi os sovietes, né, de fato, de verdade, que aí em outubro, com a liderança de Trotsky, etc., que estava à frente do soviete mais poderoso da época, conseguiram tomar o poder, né? Enfim. Letra B, a Revolução de Outubro foi marcada pela execução do czar e sua família, sim, né, em outubro. A atuação do país na Primeira Guerra aumentou problemas internos como a fome, e a atuação da Rússia na Primeira Guerra desencadeou ou antecipou o processo revolucionário, está correta. O comunismo de guerra estabeleceu rígido controle sobre a produção e consumo, sim, também nós vimos isso, que logo que os bolcheviques chegaram ao poder, eles tiraram a Rússia da Primeira Guerra e logo caíram, a partir de 1918, numa guerra civil, e Lenin tomou uma medida muito drástica que, claro, descontentou muita gente, principalmente o camponês que produzia, e começou a confiscar a produção, etc., para se manter na guerra, né? Porque essa guerra civil durou até 1921. Então, a incorreta é a letra A. Vamos à terceira questão. Em relação às causas da Primeira Guerra, voltando agora à Primeira Guerra, é correto afirmar que, letra A, a incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise do século XIX colocou em xeque toda a estrutura do sistema capitalista. Só aqui, pessoal, essa questão também já foi batida. O que é que acontece? Claro que foi uma crise, né? A causa da Primeira Guerra. Claro que, assim, a questão da instabilidade política e da própria disputa imperialista, corrida imperialista, isso foi uma crise,
Mas isso não colocou em xeque toda a estrutura do sistema capitalista. Como o próprio Marx disse, o capitalismo vive de crise. É o único dos modos de produção que nós já vimos ao longo da história, o escravismo da Roma e da Grécia, o feudalismo da Idade Média, a escravidão moderna, enfim. O modo de produção capitalista é aquele que vive de crise. Desde o seu início teve crise. A própria crise de superprodução que teve no século XIX, que teve como desdobramento o imperialismo e neocolonialismo, mostra que o capitalismo vive de crise. Então, letra A não é, letra B, desigualdade e desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentua a rivalidade imperialista. A disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências. Aqui a letra correta, nós já vimos essa questão. Nós vimos que a Inglaterra era o carro-chefe da industrialização, depois vinha outros países como França e etc. E logo após veio a Alemanha, né? E houve toda uma disputa, também a Itália, e isso foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá. Terceira questão. Fica abolida a propriedade privada da terra, sem qualquer indenização, ponto 1. Ponto 2. Todas as grandes propriedades territoriais, todas as terras pertencentes à coroa, às ordens religiosas, à igreja, compreendendo o gado, o material agrícola, os edifícios com todas as suas dependências, ficam à disposição dos comitês distritais agrários e de camponeses até a reunião da Assembleia Constituinte. John Reed, 10 dias que abalaram o mundo. O texto faz referência a aos decretos nazistas de expropriação dos bens da população judaica alemã no final da década de 30. B, as propostas do presidente Roosevelt para combater a Grande Depressão causada pela crise de 29. C, as medidas adotadas pelo Partido Bolchevique após a tomada do poder na Rússia em 17. D, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Revolução Francesa, de 1789. As reformas de base propostas por João Goulart, né, em seu comício realizado em março de 64. Espero que nós chegamos a esse assunto também aqui. Pessoal, claro que a revisão é sobre imperialismo, neocolonialismo, Primeira Guerra e Revolução Russa. A gente vai marcar a letra C, as medidas adotadas pelo Partido Bolchevique, que pregava que toda a riqueza deveria ser socializada, e quem faria esse papel seria o Estado, né? Por isso que eles pregavam que o partido, né, deveria ter uma ditadura do proletariado e confiscar todo tipo de riqueza, seja, no caso específico da Rússia, da coroa, da Igreja Ortodoxa, que era um potentado, né, de apoio ao czar. A Igreja Ortodoxa era muito poderosa. Enfim, gado, material agrícola, né, gado dos grandes proprietários que eram a nobreza, que detinham 60% das melhores terras da Rússia. Enfim, esse decreto foi de Lenin, mas lembrando o seguinte, que Lenin ele percebeu que também tudo agora estava sob o poder, né, do Estado, mas ele percebeu que não poderia dar conta de toda a crise que veio após a Primeira Guerra, após a Guerra Civil, e então ele implementou uma volta, né, ao capitalismo, que foi a NEP, né, a nova política econômica, a NEP, enfim. Vamos à quarta questão. Quais necessidades determinaram o imperialismo? Então, pessoal, quais necessidades determinaram o imperialismo? Letra A, fornecimento estável e barato de matéria-prima e produtores independentes. Produtores independentes, não. Fornecimento estável e barato de matéria-prima, mercado de consumidores para o escoamento da produção, até aí tudo bem. Energia para a produção e criação de um parque industrial em antigas colônias. Não. A energia que eles queriam era para eles, né? Que estava escasseando
a energia nas potências europeias industrializadas, enfim. Fornecimento estável e barato de matéria-prima, sim, mercado consumidores para o escoamento da produção e mercado receptores de investimentos. É aquilo que nós falamos sobre eles precisavam de mercado, eles precisavam de uma colônia que fornecesse matéria-prima, essa mesma colônia seria mercado consumidor para o escoamento de produção, e aquele capital que estava excedente na mão dos grandes empresários poderiam ser reinvestidos para gerar lucro nessas colônias. Então, aqui seria a letra C. E por último aqui, a quinta questão, né? Por último aqui, vamos aqui. Artigos do Tratado de Versalhes. Aqui é sobre a Primeira Guerra. A Alemanha cede à França propriedade absoluta com direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do Sarre. A Alemanha renuncia a favor das potências aliadas e todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. Então, assim, a Alemanha que tinha roubado, vamos dizer assim, ou pego como despojo de guerra a Alsácia-Lorena da França, teve que devolver a Alsácia-Lorena à França e ainda teve que ceder a região do Sarre, né, rica em carvão. Isso dizia o artigo 45 do Tratado de Versalhes. O artigo 119 dizia: a Alemanha renuncia o quê? As colônias. Perdeu a região do Sarre em seu próprio território, perdeu as colônias. Estão proibidos a Alemanha a fabricação e a importação de carros blindados e qualquer instrumento que sirva, né, a objetivos de guerra. Poder bélico acabou na Alemanha. O 232, a Alemanha se comprometesse a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas e a seus bens. Ou seja, a Alemanha foi surrupiada. O que tinha na Alemanha de riqueza, os países que venceram a Primeira Guerra, através do Tratado de Versalhes, surrupiaram. Desde ouro, desde bilhões em dinheiro, indenização, até ouro, até gado, os países que venceram a guerra, Inglaterra e França, pegaram da Alemanha. A Alemanha ficou em frangalhos no pós-Primeira Guerra. De acordo com o texto e com os conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes encerrou a Segunda Guerra? Claro que não, né, pessoal? Encerrou a Primeira. Extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da ONU? Claro que não, a ONU só é depois da Segunda Guerra. Estimulou a competição econômica e colonial dos países europeus, culminando a Primeira Guerra. O Tratado de Versalhes não é causa, é consequência da Primeira Guerra. Então, a A, B e a C está muito fácil de identificar que estão incorretas. A letra D, permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da Segunda Guerra. Não, nós estamos falando da Primeira Guerra e não da Segunda Guerra. E a E, impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra, fazendo surgir o nacionalismo, né, que foi muito aproveitado por Hitler, né, e reorganização das forças políticas do país, que agregaram boa parte se agregaram em torno da figura chamada Hitler, enfim. Então, aqui é a letra E. Então, assim, pessoal, aqui é a correção do teste, né? Aqui é a correção do teste. E nós vamos fazer a correção rapidinha da última atividade que nós fizemos sobre o assunto atual, que é a República Oligárquica. Então, vamos aqui para a República Oligárquica, né? Vamos para a República Oligárquica. Deixa eu ver se essa parte aqui. Não, não é. Deixa eu procurar aqui a República Oligárquica.
Então, pessoal, consegui achar a República Oligárquica. Vamos aqui à República Oligárquica, super rápido, né? Fazer a correção rapidinho aqui. O assunto atual, o outro assunto foi apenas uma revisão, teste de revisão, né? Vamos aqui rapidinho. Letra A. Primeiro, a República Oligárquica ficou caracterizada pelo sistema político contaminado por interesses regionais. Esse tipo de política acabou por produzir fenômenos como o voto de cabresto e o clientelismo, típicos de um fenômeno maior conhecido como, isso aqui todo mundo, né, saberia falar, o coronelismo, né, o voto de cabresto, o raio eleitoral, são conceitos ligados ao coronelismo. O clientelismo, que é aquela troca de favores, enfim. Esse primeiro é letra B. Segunda questão. O cabo de enxada engrossa as mãos, o laço de couro cru, machado e foice também. Caneta e lápis são ferramentas muito delicadas. A lida é outra, labuta pesada de sol a sol nos campos e nos currais. Ler o quê? Escrever o quê? Mas agora é preciso, a eleição vem aí e o alistamento rende a estima do patrão. A gente vira pessoa. Com base no texto, é correto afirmar que na República Velha, então vou me adiantar aqui, pessoal. A resposta correta é a letra E. O período eleitoral era o único momento em que chefes locais se voltavam para os seus subordinados, impondo-lhes seus candidatos e dispensando-os dos trabalhos que engrossavam as mãos. Então é a letra E, né? O segundo é a letra E. Vamos para a terceira questão. Completamente analfabeto, quase ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limitava a ver as vírgulas, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da organização econômica rural. Coronelismo, enxada e voto. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social igualitária, aqui você já, né, riscava, estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes, também, porque não havia essa relativa harmonia. O que existia era uma oligarquia, poucos no poder que dominavam em detrimento da miséria da maioria, então a letra B também. Tradicional, com a manutenção da escravidão, aqui também você já elimina, porque não era escravidão, a escravidão já tinha acabado. Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. O exército, com certeza, essa opressão era do ponto de vista político, quem oprimia eram as oligarquias, no mínimo usou o exército, como usou para desembocar o processo da proclamação da República, mas, enfim. E letra E, agrária, marcada pela concentração de terra, aí sim, né? E do poder político local e regional, né? Poder político dos coronéis, enfim. Então, aqui é letra E. E vamos para a quarta questão. Até que ponto, a partir de posturas interessantes, de interesses diversos, as oligarquias paulistas e mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma ou outra das duas frações. Com o tempo surgiram as discussões e um grande desacerto final. História do Brasil, Boris Fausto, que é um dos grandes representantes da história do Brasil, dos grandes historiadores, né? E aqui tem outro texto. A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Também adaptado. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva em sua utilização. Ou seja,
Historiadores de renome, como Boris Fausto, estão contestando esse conceito criado, né, dessa harmonia na República do Café com Leite, mas a gente, analisando a história, nós vamos ver que, por exemplo, já em 1910 houve uma cisão dessa República do Café com Leite, né? Quando chega ao poder o Hermes da Fonseca, que representou a cisão entre Minas e São Paulo e a coligação entre Minas e Rio Grande do Sul, que levou esse sobrinho de Deodoro da Fonseca ao poder. E não só foi nesse momento que teve ruptura, teve uns 3 momentos que teve ruptura. Então, assim, letra A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os candidatos à presidência, sem necessidade de aliança. Não, precisava de aliança sim, tanto que fez aliança com Minas. Só que essa aliança não foi harmônica como a história tradicional sempre passou. Então, não é a letra A. Letra B. As divisões políticas internas de cada estado da federação invalidaram o uso do conceito de aliança entre estados para esse período. Não, pelo contrário, a política dos governadores fazia com que houvesse alianças e poucos estados estavam de fora dela, como é o caso do Rio Grande do Sul. Então, essa também. E, assim, essa aliança maior, que era a política do café com leite, existiu, mas ela não foi harmônica, ela foi conflituosa. É isso que os historiadores querem dizer nos textos deles, né? As disputas políticas do período contradiziam, né, na letra C, a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. Então, foi o que aconteceu na eleição de 1910, que levou o Hermes da Fonseca, por exemplo, e estava muito recente essa política do café com leite. E, enfim, temos aqui a letra C. E, por último aqui, para nós terminarmos, nós temos uma questão sobre Canudos, né? Um trecho aqui da obra clássica de Euclides da Cunha, Os Sertões, e ele vai dizer o quê? Eram certas as notícias, Canudos aumentaram em 3 semanas de modo extraordinário, como nos primeiros tempos de fundação, a todo momento, pelo alto das colinas, apontavam grupos de peregrinos em demanda da paragem lendária, trazendo tudo, todos os haveres, muitos carregando em redes os parentes enfermos, moribundos ansiando pelo último sono, naquele sono sacrossanto, ou cegos, paralíticos ou Lázaros, destinando-se ao milagre, à cura imediata a um simples gesto do taumaturgo venerado. Taumaturgo, pessoal, eram os reis que curavam as pessoas, que tinham essa fama. Então chamaram Antônio Conselheiro Taumaturgo. A partir deste relato, é correto afirmar a respeito da comunidade de Canudos que a afluência de sertanejos na direção à comunidade de Canudos permaneceu constante todo o período de batalhas com o Exército Federal e só declinou após a morte de Antônio Conselheiro. Não, foi até a formação do Arraial, lá pelo período da guerra, já não tinha tanto essa afluência de sertanejos que vinham de todas as partes para lá. Então, não é a letra A. A destruição de Canudos significou a grande vitória do governo republicano brasileiro sobre o latifúndio. Não, sobre o povo sem terra, né? Que ia atrás de Antônio Conselheiro. Não sobre o latifúndio, que era aliado do governo para destruir Canudos. Então, também não é a letra B. A fácil vitória das forças federais sobre os sertanejos acampados em Canudos deveu-se à fragilidade. Aqui também está errado. Precisou de 4 expedições e teve expedições que já contavam com um número grande de soldados, usaram a força policial de vários estados e só muito depois há uma divergência, o número de homens, mas entre 5 e 9 mil homens que conseguiram destruir Canudos. Então, não foi fácil a vitória. A letra C está fora. D. A comunidade de Canudos representava para os sertanejos pobres uma alternativa de vida diante do latifúndio. Sim. E a fé de Antônio Conselheiro se fortaleceu mais ainda com as primeiras vitórias sobre as forças federais. Né? Aquela história daquela profecia dele que tinha 4 fogos, né? Eles venceriam 3, enfim, letra D. Então, por hoje é só, pessoal. Por hoje foi essa correção. Depois nós continuamos o conteúdo de História do Brasil, né? Com a República Oligárquica. Hoje só foi a correção. Um abraço e boa semana e bons estudos a todos.